Aquele que tem sabedoria de Deus recebe essas colunas. Pastor, quais são? O Salomão está dizendo aqui que são 7. Essas colunas é a que sustenta o homem temente a Deus, ele vai ter isso para si. Primeira coluna fala da prudência. O homem que teme a Deus, ele é um homem prudente. Até Jesus, ele vai escrever para nós no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24, ele traz uma instrução para nós dizendo assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Todo aquele que ouve essas minhas palavras, ele está dizendo, todo aquele que ouve esta palavra e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. E aqui o versículo ele disse ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25, ele continua. E desceu a chuva e correram rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Todo aquele que aceita Jesus, irmãos, e tem o prazer de buscar a Deus, de ser edificado na palavra, é alguém sólido, é alguém que não é enganado, é alguém que é sábio, é alguém que guarda para si a verdade, porque Jesus, ele é o caminho, né? Ele é a verdade, ele é a vida. Então, quem guarda os conselhos de Jesus é alguém prudente, é alguém que está edificando a sua casa sobre a rocha. Essa rocha é Jesus. Então, quando você tem prazer na palavra, é sinal que você está fazendo a vontade de Deus, né? João escreve que aquele que me ama, guarda a minha palavra, tem prazer, não ama o mundo, aborrece o mundo, que os prazeres do mundo é passageiro, mas os prazeres daqueles que estão em Cristo é para a vida eterna. Então, queridos, a prudência, ela mora na casa da sabedoria, Salomão está dizendo, Provérbios 8, versículo 12, olha o que ele diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Veja que coisa linda, Jesus, ele nos aconselhou a sermos prudentes. Mateus capítulo 10, versículo 16, olha o que a Bíblia vai nos ensinar. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sedes prudentes como a serpente e simples como as pombas. Você não precisa bater no peito para dizer que é prudente. Você simplesmente tem temor, né? Tem temor à palavra de Deus e tremor, tem respeito absoluto pela palavra. Queridos, Paulo também, ele nos aconselha a construirmos com sabedoria a prudência. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, olha o que ele diz: segundo a graça de Deus, que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Paulo, ele está trazendo aqui para nós que construímos com sabedoria e prudência, se estivermos alicerçados em Cristo. Só vamos construir uma vida, irmãos, feliz, alegre, de vitória e conquista de verdade, se nós construirmos a nossa vida em Cristo. É por isso que Jesus vai dizer, buscai em primeiro lugar. Hoje se prega alguém que quer buscar em primeiro lugar a família. Diz assim, não, eu estou cuidando da minha família, por isso que eu não vou na igreja. E aí se torna tolo, porque a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem quer uma família abençoada, ela está na igreja.
Quem quer uma casa estruturada, os filhos estão na igreja, ouvindo a palavra, sendo prudente, tendo sabedoria para conduzir a vida. Porque quem tem a palavra, irmão, tem sabedoria. Quem tem a palavra tem conselho. A Bíblia, Salomão está dizendo que as colunas é prudência, segundo, conhecimento. Quem conhece a palavra tem conhecimento. Vejamos Provérbios 2, versículo de número 4 e 5. Se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e achará conhecimento de Deus. Irmão, o crente ele precisa ter a sede, o desejo de aprender a palavra. Conhecimento aqui de sabedoria que Salomão está dizendo, é o conhecimento, é a virtude, virtude teórica e sistemática da sabedoria, que a Bíblia está nos ensinando. Provérbios 2, verso 10, vamos ler. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. Meu irmão, nosso Deus é um Deus que dá, Ele dá isso a nós. Tiago, ele diz, se falta conhecimento, peça ao Pai que dá deliberadamente. O que é isso? Ele dá à vontade. O nosso Deus traz para nós entendimento à vontade. Eu fico vendo crente, irmão, se perdendo, crente valorizando as coisas do mundo, as coisas passageiras. Aí o apóstolo Paulo diz assim, buscai primeiro as coisas que são de cima, e não as que são de baixo. Que são de baixo? Riqueza, bem materiais, prazer humano, são tudo coisas materiais. Se eu coloco isso em prioridade, eu estou perdendo o que é tesouro, o que é valorizado para a nossa vida, do cristão principalmente. Provérbios 3, versículo 13, leia também. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, Sabedoria, quem achou a palavra, irmão, adquiriu sabedoria. Quem valoriza a palavra está adquirindo sabedoria, conhecimento que é para a vida toda. Então, queridos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e agora mais hoje a igreja tem o maior privilégio de todos, o que é, pastor? O Espírito da verdade, o Espírito Santo, que está no meio da igreja, que nos orienta, que nos enche, que nos guia, que direciona. O próprio Deus está presente, se manifestando na vida do crente. O Espírito de sabedoria revelado a nós. E tem crente que não tem mais coragem de orar, não tem mais coragem de buscar poder de Deus. Meu irmão, é riqueza que eu e você não podemos desprezar jamais. Todo culto é momento de dizer, Senhor, me enche. Todo culto é momento de você glorificar a Ele, porque o Deus da sabedoria está presente neste culto. O Espírito Santo da verdade e da sabedoria está presente no nosso meio. Então todo culto é momento de ser cheio de sabedoria, de graça, de conhecimento, da verdade que liberta. Glória a Deus. Salomão, ele pede o quê? Sabedoria. Para quê? Para administrar o povo de Israel. E é interessante que alguém que estava diante de uma responsabilidade, de tanto poder, ele pede o fundamental, que é a sabedoria. Nós, às vezes, queremos resolver o problema, mas esquecemos de pedir a Deus sabedoria para lidar com o problema. E aquilo tira sono de alguém, perturba. Você não dorme, você não tem paz. Por quê? Esquece que não é só para Deus resolver problema, é para Deus te dar sabedoria para lidar com os problemas. E Salomão pede isso.
Ele está diante de um povo. Quando nós lemos lá em 2 Crônica, capítulo 1, versículo 10 ao 12, você vai ver que é lindo isso. Quando Salomão está preocupado, ele recebe o trono. E agora o que eu faço? Aí ele vai dizer: dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo sobre o qual te pus rei. Olha que sabedoria, que graça maravilhosa Salomão vai ter diante de Deus. Ele poderia pedir como rei tudo isso, mas ele pede aquilo que vai valer a pena. Peça a Deus, irmãos, aquilo que você vai levar para a vida inteira. Peça mais comunhão com o Espírito Santo de Deus. Peça mais graça na casa de Deus. Peça mais espírito de gratidão. Quantos crentes já não têm mais gratidão na casa do Senhor? Já não valoriza o momento sagrado, o momento de estarmos reunidos para exaltar o grande que é Jesus, o poderoso que é o nosso Deus, que deu seu Filho, uma conta impagável que você jamais poderia pagar. Imagine alguém morrer, dizer assim: eu morri por você, e agora você tem uma dívida com Ele. Você não consegue jamais pagar, mas você consegue adorá-lo, esse que fez algo em tua vida, esse que garantiu o seu nome escrito no livro da vida. Você pode adorá-lo para o resto da tua vida, porque teu nome está escrito na eternidade. Aleluia! Glória a Deus. E Salomão, ele é bem sucedido por isso, recebe da parte de Deus. E para nós, irmãos, nós que estamos aqui, apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, algo glorioso. Não dá para mim falar aqui a palavra de Deus do meu modo de pensar, da minha inteligência humana. É muito raso, irmãos. Se eu trazer um estudo aqui do meu modo de pensar, eu vou falhar demais, eu vou errar demais. Mas olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. O dom da palavra vem de Deus. O dom da ciência vem de Deus. O dom do conhecimento vem de Deus. É por isso que a gente precisa estar aos pés de Jesus. É por isso que todo bom obreiro é aquele que ora, que jejua, que consagra a sua vida, porque ele precisa do dom do Espírito Santo de Deus para agir. É Ele que manifesta em nós. Então, queridos, o dom da sabedoria, a coluna, primeiro, a prudência, o conhecimento, e parece ser parecido, mas é que é abundante esse negócio, irmão. Quando nós olhamos para a palavra, Salomão estava dizendo a terceira coluna que sustenta a casa da sabedoria, Provérbios 8, versículo 14, é o entendimento. O entendimento. O que é? É a virtude que pode investigar a sabedoria. O entendimento é você ler a palavra e compreendê-la. O entendimento é você olhar esta palavra que tem tanto poder e você diz: meu Deus, que palavra poderosa! Esta palavra eu vou levar para o resto da minha vida, porque a sabedoria ela é acompanhada de prudência, de conhecimento e de entendimento. Alguém fala, você entende. Alguém fala, você compreende. Isso tudo está na palavra de Deus. Vamos ler ainda Daniel capítulo 2, versículo 21.
Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Meu irmão, só pode dar conhecimento, prudência, sabedoria, entendimento e inteligência para quem já tem sabedoria. Puxa, aquele ali, ele é inteligente, ele é inteligentíssimo, é porque Deus já deu sabedoria. Aproveite para glorificar o nome de Jesus, com a sabedoria, com conhecimento, com entendimento, e isso é maravilhoso, nós entendemos a sua palavra. Daniel era um homem que conservava esta comunhão com Deus, porque ele sabia que a sabedoria do alto era melhor do que a dos reis. Então ele tinha essa vida de comunhão, de oração, de comunhão com Deus, de leitura da palavra, e isso, meu irmão, vai nos ensinando. Salomão, ele era dotado de grande prudência, entendimento. Veja aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 2, verso 12. Disse mais a Irã: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi, ao filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique a casa ao Senhor e para seu reino. Veja bem, alguém estava declarando aqui, olha, vive o nosso rei Davi, que Deus deu a ele um filho sábio, inteligente ao ponto de construir para nós um templo. Então, meu irmão, Deus deu para alguém fazer. Você já observou que tem gente que Deus dá, ao invés dele fazer, ele não faz nada? Esse tipo de gente não é nada prudente. Esse tipo de gente não é nada sábio. Deus deu, ao invés dele usar, ele se sente grande, ele se sente maior do que todo mundo. Para ele ninguém presta, porque ele é o dono da verdade. Meu irmão, quem é o dono da verdade é o nosso Deus. Nós somos servo, precisamos crescer na graça. Por isso que é graça, é dom gratuito de Deus. Precisamos olhar para a palavra e amá-la, ter em nosso coração, e aí nós vamos entendendo o que é conhecimento. 1 Reis ainda, 4 verso 29, leia lá também. 1 Reis 4 e 29, isso. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração como a areia que está na praia do mar. Aleluia. É tão lindo, irmãos, a palavra de Deus, e se nós usarmos certa, a coisa melhora. Por exemplo, o camarada que é sábio na palavra de Deus, ele não vai saindo fazendo as coisas desesperado. Não, eu sou inteligente, eu vou fazer isso. Não. A coluna da sabedoria, Salomão diz que é aquele que tem conselheiro, aquele que pede conselho. Mas não vai pedir conselho para um tolo. Não vai pedir um conselho para alguém que não tem nada de Deus para oferecer. Mas ele está dizendo que ele pede conselho, de acordo com Provérbios 24, vamos ler 24, versículo 6. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Verso 6. 24, verso 6. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há de vitória na multidão dos conselheiros. Ele vai dizer que porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Como quem? Dentro de nós que servimos a Deus, que aprendemos a palavra, nós podemos pedir conselhos. Eu posso chegar no irmão que ora e pedir um conselho, o irmão que ama a palavra de Deus de verdade e pedir um conselho.
Porque aquele que ora, aquele que lê a palavra de verdade, terá sempre uma palavra, diretiva para você. Vai te ajudar. E se ele não tiver, ele vai dizer, espera um pouquinho, irmão, vamos orar junto nesse negócio e Deus nos dará uma resposta. Porque é assim que o crente vive. Crente não vive de emoção não, irmão. Se eu não fazer, eu morro em nada. Nós somos guardados por Deus. Tudo que acontece na nossa vida, Deus está direcionando. Seja o que for, o que acontecer na tua vida, na sua família, fique tranquilo. Deus não perde o controle. Nós temos um Deus soberano, um Deus que nos sustenta. Então precisamos entender a sua palavra. Em Isaías, capítulo 28, versículo 29, o profeta Isaías aqui, ele escreveu que o Senhor é maravilhoso e em conselho, e grande em obra. Veja bem, o nosso Deus é maravilhoso em conselho e grande em obra. Está em dúvida em alguma coisa? Consulte o Deus que você serve. Ele tem o melhor conselho para te dar. Ele tem a direção certa para nos ensinar. Olha que Jó vai escrever no capítulo 12, versículo 13. Jó 12, 13. Com ele está a sabedoria e a força, o conselho e entendimento tem. Com ele, né? Vemos que o Senhor dispõe do que? Sabedoria, força de conselho e entendimento. Está fraco? Peça a Deus, Ele te fortalece. Está em dúvida? Ele pode te aconselhar. Esse Deus é tremendo, irmão. Fortaleza, Salomão vai dizer que isso aqui é uma das colunas da sabedoria. Observe que nós estamos aprendendo aqui sabedoria, prudência, começa da prudência. A prudência fala aquele que tem a sua fé em Cristo. Aí ele tem conhecimento, ele tem entendimento, que Cristo é a sua base, é a sua rocha. Aí ele passa a ter entendimento, ele passa a desfrutar dos conselhos que a palavra nos traz. E aí agora a Salomão está dizendo que é a quinta coluna da sabedoria. Provérbios 8, verso 14, que nós lemos. Vamos voltar lá. A fortaleza. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Então, quem tem sabedoria, irmãos, está apoiado no entendimento, no conselho, está apoiado na prudência, está apoiado na fortaleza do próprio Deus. Que coisa gloriosa que é a palavra. 2 Samuel, capítulo 22, verso 33, Davi ele vai dizer assim: Deus, ele é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Quem é a nossa sabedoria? O nosso Deus. Então você não está sozinho, você não é qualquer um, você não é um imprudente, você não vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Davi, ele vai dizer: Deus, ele é a minha fortaleza, ele é a minha força, ele perfeitamente, ele desembaraça o meu caminho. Quando eu vejo que a coisa está dando errado, Deus, toma minha mão. Será que você já fez essa oração? Quando o negócio está indo ruim, está indo para um caminho errado, Deus, segura na minha mão, Tu és a minha força, Tu és a minha fortaleza. Senhor, eu estou perdendo o controle, me socorre. Deus, Tu és a minha fortaleza. Aprenda como Davi. É tão real que Davi tem experiências, e experiências amargas. Davi não foi um homem perfeito. Se você ler 2 Samuel, se assusta com algumas atitudes dele. Tem hora que a gente quer ser bonzinho com pessoa errada. Davi foi assim também.
Davi olhou para um rei que morreu, um amonita. Rapaz, aquele camarada que morreu era bom. Vou mandar uns conselheiros lá e vou mandar falar para ele que eu vou ajudá-lo. Chegou lá, ele mandou 4 conselheiros dizendo para o rei. Quando a amonita viu aquilo, achou que era uma afronta. Despiu eles, cortou os vestidos deles, deixou eles quase pelados e mandou embora como vergonha, como afronta. Quando Davi viu aquilo, ficou revoltado com aquilo. Porque Davi também era humano, errava. Davi aqui era no momento que ele estava esfriando, deixando de ter comunhão com Deus. Aí você vai ver no versículo seguinte, ele cai em pecado de adultério com Betseba, porque deixou de buscar a Deus, deixou de olhar para Deus. Aí foi na onde ele se arrepende. O importante de Davi é que ele se arrependeu, não foi como Saul. Davi se arrepende, escreve o Salmo 51, Senhor, tem misericórdia, não me retire de mim o teu espírito. É o espírito de sabedoria que estava dizendo, Senhor, eu estou perdido, eu estou fora. E ele se arrepende, então ele volta a ter de novo o espírito de sabedoria. E aí você vai ver ele mudando o quadro. Daí para frente, depois que ele peca, ele se arrepende. E aí ele se alinha, diz, Senhor, tu és a minha força. Tu és a minha fortaleza. Se eu não tiver o Senhor, estou frito, estou enrolado. Eu só erro, eu sou humano. E você tem que dizer para Deus, meu irmão, que você é humano, você é falho, você erra, você precisa da misericórdia de Deus. Eu e você precisamos de Deus na nossa vida. Não, agora eu sou crente, agora é só vitória. Não vigia não para você ver. Não ora, não vive uma vida de oração, de santidade, não tenha prazer em vir para a casa do Senhor, não. Você vai ver o que acontece com você. Tem gente que está morto já dentro da igreja, vem uma vez ou outra, às vezes uma vez por mês na igreja. Tem gente que já está vindo só mais na Santa Ceia, tem gente que está vindo cada 15, 20 dias e acha que isso é bom, porque já esfriaram na fé, já perderam a visão espiritual do conhecimento, que é a palavra que nos sustenta, é a verdade que nos sustenta, é dela que nós precisamos. Aí Salomão vai dizer, da sexta, eu já estou encerrando, ele diz da justiça, Provérbios 8, versículo 15, e o verso 16, pode ler. Por mim reina os reis, e os príncipes ordenam justiça. Versículo 16. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Ele estava falando, se não tiver justiça, não há rei. Precisa haver justiça. Se você quiser ter uma vida equilibrada, meu irmão, você tem que ter o espírito de justiça, da verdade, do que é certo, do que é errado. Você tem que ter discernimento das coisas. Então Salomão estava dizendo, fortaleza, entendimento, sabedoria, prudência, conselho. Mas você precisa ter justiça. 1 Reis 3, versículo 28, a palavra de Deus, ela afirma que o povo reconheceu que havia em Salomão sabedoria para fazer justiça. O povo reconhece que ele era um rei justo, que reinava com justiça. Imagine um cristão imprudente, irmão. Imagine um cristão que faz tudo errado, que só sabe errar e se lamentar. Mas você tem a sabedoria de Deus para mudar esse quadro. Ele é o Deus de justiça na tua vida. Você não vai compactuar com aquilo que é errado, com aquilo que é perverso, com aquilo que é mal, porque você serve um Deus justo, meu irmão. Você não precisa se vender para ninguém. Sirva a Deus com justiça, que Ele vai entrar na tua causa com você. Aleluia! A sabedoria nos faz andar pelo caminho da justiça. Provérbios 8, verso 20, leia. Faça andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo.
Olha que Provérbios escreve também, 15, verso 9. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Ele ama aquele que segue a justiça. Alguém diz, a justiça é de Deus, pastor. Não, meu irmão, se você serve a Deus, você é justo. Se você serve a um Deus vivo, você faz justiça de verdade. Você não quer enganar ninguém, você não precisa disso. Você segue o que é certo. E alguém diz, esse é bobo, poderia ali tirar um proveito. Nós não precisamos tirar proveito de ninguém. A bênção vem de Deus para a nossa vida. É Deus quem justifica. É Deus quem nos ajuda. E aí o último da coluna que Salomão vai dizer, Provérbios 9, versículo 10, vamos ler. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Aleluia! O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor. Quem teme ao Senhor de verdade, irmãos, é alguém que é sábio. Quem teme a Deus de verdade, serve a Ele, é alguém que é sábio, entendeu o segredo da bênção, irmão, é temer a Deus de verdade. Você não vem no culto para agradar A ou B, você vem no culto porque você teme a Deus e dá a Ele glória, porque Ele é o Deus da sabedoria, é o Deus que lhe dá entendimento, é o Deus que guia a tua vida, é porque você tem temor a Deus. Aleluia! Jó 28, versículo 28. Leia lá. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e aparta-se do mal é a inteligência. Temer ao Senhor é sabedoria. Apartar do mal é ser inteligente. Você já viu que tem gente que gosta de uma confusão? Aonde tem a coisa errada ele quer ir. É alguém tolo, irmão. Porque quem é sábio corre do mal. Está vendo uma briga lá, é curioso. Para com isso, meu irmão. Sai fora disso. Isso daí não traz nada para você. Aparta disso. Você é sábio, você teme a Deus. Aleluia. Temor do Senhor. Eclesiastes capítulo 7, versículo 18. Já vou encerrar, irmãos. Vou ler só mais 2 versículos e eu concluo a palavra. Bom é que retenhas isso, e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Olha que Salomão escreveu, irmão, isso aqui é muito forte. Quem teme a Deus escapa de todo o mal. Quem teme a Deus escapa de todo o mal. O inimigo quer fazer mal contra a tua vida, mas não pode, porque você teme a um Deus. Você é guardado por Deus. A mão do Todo-Poderoso está sobre mim e sobre você. Nós podemos adorá-lo. Olha que Isaías vai escrever no capítulo 33, versículo 6. Ele diz, e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência. O temor do Senhor será o teu tesouro. Quantos têm guardado o temor do Senhor como tesouro aqui? Fique em pé, agradeça a Deus, porque você tem um Deus soberano que está no controle de todas as coisas. Vamos agradecer a Deus por esta palavra.